Imagine uma civilização super avançada. Uma galera que entendia de matemática como ninguém. Eles criaram um calendário de uma precisão absurda, mais exato que o nosso por muito tempo. Eles construíram pirâmides e cidades gigantescas no meio de uma selva densa, sem usar animais de carga ou ferramentas de metal. Eles desenvolveram um sistema de escrita complexo, capaz de registrar sua história, sua ciência e suas crenças. Esses eram os maias. E então, no auge do seu poder, algo estranho aconteceu. Suas maiores cidades, centros de conhecimento e poder, começaram a ser abandonadas. Uma a uma, elas foram engolidas pela floresta. Simplesmente desapareceram do mapa. É um dos maiores mistérios da história da humanidade. Como uma civilização tão brilhante, que floresceu por séculos nas terras que hoje são o sul do México, Guatemala, Belize e Honduras, pôde simplesmente sumir? Não estamos falando de um pequeno vilarejo, mas de um império de cidades-estado conectadas, com milhões de pessoas. As estruturas que eles deixaram para trás, como as pirâmides de Tikal ou os templos de Palenque, são testemunhas silenciosas de uma sociedade incrivelmente sofisticada. A grande pergunta que ecoa através dos séculos é: para onde foram todos? O que poderia ter causado um colapso tão rápido e tão completo, a ponto de esvaziar metrópoles inteiras? A história do colapso maia é fascinante porque ela não tem uma resposta fácil. Quando arqueólogos começaram a redescobrir essas cidades no século XIX, eles encontraram palácios e praças vazios, mas poucos sinais de uma grande guerra ou de uma invasão estrangeira que pudesse explicar a debandada. As ferramentas estavam lá. As cerâmicas estavam lá. Os monumentos ainda estavam de pé. Faltava apenas uma coisa: as pessoas. Era como se tivessem trancado a porta e partido da noite para o dia. Esse abandono repentino transformou a história dos maias em um roteiro de suspense, um quebra-cabeça que cientistas e historiadores tentam montar até hoje. Este não é apenas um conto sobre o passado. A saga do desaparecimento maia nos força a olhar para nós mesmos. Ela levanta questões profundas sobre a fragilidade das civilizações, até mesmo das mais poderosas. O que aconteceu com eles poderia acontecer conosco. Ao mergulhar nesse mistério, não estamos apenas tentando entender o que derrubou os maias. Estamos procurando lições valiosas para o nosso próprio futuro. A história deles é um alerta, um lembrete de que nenhuma sociedade é invencível e que o equilíbrio entre o progresso humano e a natureza é delicado. E aí, preparado para investigar esse caso? Para entender o colapso, primeiro, precisamos entender quem eram os maias. E, cara, eles eram incríveis. Diferente de outros impérios, como o romano ou o inca, os maias não eram um país unificado com um único imperador. Eles eram organizados em dezenas de cidades-estado independentes. Pense em algo como as cidades-estado da Grécia Antiga, tipo Atenas e Esparta. Cada cidade maia, como Tikal, Calakmul ou Copan, tinha seu próprio governante, sua própria corte e seu próprio exército. Às vezes, elas formavam alianças. Em outras, entravam em guerra umas com as outras por recursos, poder e prestígio. Essa rivalidade constante também impulsionou uma competição cultural e científica impressionante. O período entre os anos 250 e 900 d.C. é conhecido como o período clássico maia. Foi o auge. Nessa época, eles construíram suas cidades mais espetaculares. Usando apenas pedra e mão de obra humana, eles ergueram Media Group, pirâmides maias elevando-se acima da floresta. Fotos de pirâmides como a de Tikal-Stock, Distribute Equally. Pirâmides que perfuravam o céu da floresta. Palácios complexos para seus reis e rainhas. E observatórios astronômicos para estudar as estrelas. A engenharia deles era de outro nível. Eles criaram sistemas de gestão de água, com reservatórios e canais, para sobreviver nas épocas de seca.
Eles também dominavam a agricultura em um ambiente hostil, desenvolvendo técnicas para cultivar. Media Group, plantações de milho tradicionais maias, agricultores maias cultivando milho Aztoc Distribute Equally, milho, feijão e abóbora, a base de sua alimentação, em meio à selva tropical. Mas o brilhantismo maia não parava na arquitetura. Eles foram os matemáticos da América pré-colombiana. Foram uma das poucas civilizações no mundo a desenvolver o conceito do número zero de forma independente. Isso permitiu que eles fizessem cálculos complexos, essenciais para sua astronomia. E falando em astronomia, eles eram obcecados pelo tempo e pelos cosmos. Eles mapearam o movimento do Sol, da Lua e dos planetas com uma precisão impressionante. Isso levou à criação de múltiplos calendários, incluindo o famoso calendário de contagem longa, que previa ciclos de milhares de anos e que, erroneamente, muita gente achou que previa o fim do mundo em 2012. Eles também tinham o sistema de escrita mais avançado do continente, uma combinação de símbolos fonéticos e logogramas conhecidos como hieróglifos. Com essa escrita, eles registravam tudo. Media Group, esculturas de reis maias, retratos de dinastias esculpidos em pedra em Stock Distribute Equally, as dinastias de seus reis, suas vitórias em batalhas, suas descobertas científicas e seus mitos de criação. Eles escreviam em livros feitos de casca de árvore, chamados códices, e esculpiam sua história em monumentos de pedra, as estelas. A vida durante o período clássico era vibrante, cheia de rituais, comércio, arte e conhecimento. Uma sociedade complexa e pulsante que parecia destinada a durar para sempre, o que nos leva de volta ao grande mistério. Então chegamos ao ponto crucial da história. Por volta do final do século VIII e durante todo o século IX, algo começou a dar muito errado nas terras baixas do sul, o coração da civilização maia. As grandes cidades, que antes eram centros movimentados de dezenas de milhares de pessoas, começaram a se esvaziar. A construção de novos templos e monumentos parou abruptamente. As inscrições em pedra, que narravam as façanhas dos reis, simplesmente cessaram. Em Tikal, uma das maiores metrópoles maias, a última estela datada é do ano 869. Depois disso, silêncio. Um silêncio de pedra que duraria mais de 1000 anos. O mais intrigante sobre esse colapso é como ele aconteceu. Não foi um evento único e catastrófico, foi um processo gradual que se desenrolou ao longo de 1,5 séculos. Cidade após cidade foi sendo abandonada. Primeiro as do oeste, depois as do centro. Imagina o cenário. Praças que antes fervilhavam de gente, agora silenciosas. Mercados onde se negociavam cacau, jade e plumas de quetzal, agora vazios. Palácios reais, antes cheios de vida, agora sendo lentamente tomados por raízes de árvores e cipós. É um processo de decadência que fascina e assusta, porque não deixou para trás os sinais óbvios que esperamos de um fim de civilização. Quando os primeiros exploradores europeus e americanos chegaram a essas ruínas séculos depois, eles ficaram perplexos. Não havia sinais de uma invasão em larga escala. As cidades não foram queimadas até o chão, como Roma foi pelos vândalos. Não havia pilhas de corpos indicando uma epidemia devastadora que matou todo mundo de uma vez. As evidências de guerra que existem parecem ser de conflitos entre as próprias cidades-estado maias, algo que já acontecia há séculos, e não uma causa única para um colapso tão generalizado. A ausência de uma explicação clara e simples é o que torna esse mistério tão poderoso. O colapso maia clássico foi, essencialmente, um vácuo demográfico e político. As instituições que mantinham aquela sociedade complexa funcionando, a realeza divina, a classe sacerdotal, a burocracia, simplesmente desmoronaram. As pessoas não morreram todas ali. Muitas delas simplesmente foram embora. Elas abandonaram o modelo de vida urbana centrado em grandes templos e reis poderosos
e se dispersaram, provavelmente em busca de lugares com mais água e mais recursos. Mas por quê? Por que deixar para trás gerações de história e cultura? O que poderia ser tão terrível a ponto de forçar um povo inteiro a abandonar seus lares? É aqui que as teorias começam a surgir. As peças do quebra-cabeça. Diante de um mistério tão grande, os cientistas começaram a agir como detetives, procurando pistas em todos os lugares, no solo, nos lagos, nos ossos e até mesmo nas cavernas. E o que eles descobriram aponta para uma combinação de fatores, uma tempestade perfeita de problemas que, juntos, foram fatais para as cidades-estado do Sul. A teoria que ganhou mais força, apoiada por muitas evidências científicas, é a de uma crise ambiental severa, potencializada por uma mudança climática. Em resumo, uma seca prolongada e devastadora. Várias secas, na verdade. Pense bem, a civilização maia floresceu em uma região tropical com uma estação seca bem definida. Eles dependiam totalmente da chuva para encher seus reservatórios e para irrigar suas plantações de milho. Cientistas analisaram os sedimentos no fundo de lagos e estalagmites em cavernas da região. Esses registros naturais funcionam como arquivos do clima do passado. E o que eles mostram é chocante. Exatamente durante o período do colapso maia, entre os anos 800 e 1000, ocorreram várias megassecas. Algumas duraram décadas. A precipitação de chuva em certas áreas chegou a cair até 70%. Uma seca dessas hoje já seria catastrófica. Imagina naquela época. Mas a culpa não foi só do clima. Os próprios maias podem ter agravado a situação. Para construir suas cidades de calcário e gesso, e para abrir espaço para a agricultura que precisava alimentar uma população crescente, eles desmataram enormes áreas da floresta. Acontece que as árvores ajudam a reciclar a umidade e a gerar chuva. Ao cortar a floresta em grande escala, os maias podem ter, sem saber, intensificado a seca. Menos árvores, menos chuva. Menos chuva, colheitas ruins. Colheitas ruins levam à fome, a doenças e, consequentemente, a uma crise social e política generalizada. Essa crise ambiental provavelmente gerou um efeito dominó. Com a falta de comida e água, a população começou a perder a fé em seus reis. Os governantes maias eram vistos como intermediários entre os humanos e os deuses. Era seu dever garantir a chuva e a prosperidade através de rituais. Quando as chuvas não vieram, ano após ano, a autoridade desses reis desmoronou. As pessoas comuns provavelmente se revoltaram ou simplesmente decidiram tentar a sorte em outro lugar. As guerras entre as cidades-estado, que já existiam, se tornaram muito mais desesperadas e destrutivas, agora lutando pelos últimos recursos disponíveis. Foi o colapso do sistema. Agora, aqui vem a parte mais importante e talvez a mais surpreendente dessa história toda. Apesar do colapso das grandes cidades do período clássico, o povo maia não desapareceu. Eles não sumiram da face da terra. Falar em desaparecimento é um exagero que cria um bom mistério, mas não conta a história completa. O que aconteceu foi uma transformação profunda. Foi o fim de um sistema político e de um modo de vida urbano específico, mas não o fim do povo. As pessoas que abandonaram as cidades não evaporaram. Elas migraram para outras áreas, principalmente para o norte da península de Yucatán e para as terras altas da Guatemala. Nesses novos locais, a cultura maia continuou a evoluir. Cidades como Chichén Itzá e Mayapán, no norte, floresceram depois que as cidades do sul entraram em colapso. Elas se tornaram os novos centros de poder e desenvolveram estilos arquitetônicos e culturais diferentes, muitas vezes com influências de outros povos do México Central. Mesmo depois da chegada dos espanhóis no século XVI, que trouxe guerra, doenças e opressão, os maias resistiram. Eles lutaram para preservar sua identidade, suas crenças e suas tradições, muitas vezes misturando-as com o catolicismo para sobreviver.
A resiliência deles é algo simplesmente espetacular. Hoje, mais de 7 milhões de descendentes dos maias vivem na mesma região onde seus ancestrais construíram as grandes pirâmides. Eles ainda falam dezenas de dialetos da língua maia. Eles mantêm vivas muitas de suas tradições agrícolas, culinárias, têxteis e religiosas. Eles continuam contando as histórias de seus antepassados e lutando por seus direitos e por suas terras. Visitar a Guatemala ou o estado de Chiapas, no México, é encontrar essa cultura viva e pulsante. Os maias não são um povo do passado, perdido em ruínas na selva. Eles são um povo do presente, com uma herança cultural riquíssima. A saga do colapso maia clássico deixa lições poderosas para nós em 2025. Ela nos mostra como até as civilizações mais avançadas são vulneráveis a mudanças climáticas e ao esgotamento de recursos naturais. Ela é um alerta sobre os perigos do desmatamento e da superexploração do meio ambiente. Mas também é uma história de incrível resiliência humana. Mostra que o fim de um sistema não significa o fim de um povo. E aí, fica a reflexão. O que podemos aprender com os erros e acertos dos maias? Qual das teorias sobre o colapso faz mais sentido para você? A história deles é um convite para olharmos para o nosso próprio mundo e perguntarmos: estamos cuidando bem da nossa civilização?